Boa noite, meus irmãos. Quero dizer da nossa alegria e satisfação de estarmos aqui. Espero que os irmãos estejam bem. De fato, peço aos irmãos também que atenham sua atenção nesse momento, que nós iremos estudar a palavra de Deus, iremos ler alguns trechos, a pregação do Senhor, iremos buscar o Senhor também em oração. Quero então iniciar esse momento pedindo aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós iremos ler o verso 20, 21 e na sequência o verso de número 29. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe então o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Verso número 29. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas a que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, nós tivemos a oportunidade de estudar recentemente essa parábola e vimos aqui a respeito de que a parábola está falando da lealdade, da fidelidade daqueles servos em administrarem de maneira correta, de maneira zelosa, os recursos do seu Senhor. Quando o Senhor então volta e há um momento de prestação de contas, alguns servos se mostraram fiéis, se mostraram zelosos na administração do recurso do seu Senhor e receberam assim o elogio. Foi o caso desse homem que havia recebido uma certa quantidade de dinheiro e ele agora dobra ali como resultado do seu trabalho. E vai dizer aqui as palavras de Cristo: muito bem, parabéns, é maravilha a expressão, que vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito também eu te colocarei. Então veja que esse texto, conforme nós lemos, nós aprendemos que a fidelidade ao Senhor, ela é recompensada, ela será recompensada pelo nosso Deus. E o nosso desejo é que nós sejamos também achados fiéis ao Senhor, fiéis em tudo aquilo que nós fazemos, na administração dos recursos que o Senhor nos confia, na administração do tempo, na questão da família, no ministério que desenvolvemos na igreja, em todas as áreas de nossa vida, para que quando Cristo voltar, nós também possamos assim estar mostrando da nossa fidelidade e receber essa palavra de aprovação da parte dele. Então, meus irmãos, vamos orar nesse momento, vamos pedir a Deus que esteja conosco nessa ocasião, que Deus fale aos nossos corações, também em relação ao texto que nós iremos ler em seguida e na pregação da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, como nós somos agradecidos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de podermos trabalhar para o Senhor, podermos servir ao Senhor em sua obra. Deus, nós somos agradecidos e pedimos ao Senhor que nos ajude para que possamos ser achados fiéis também, em cada questão, em cada detalhe, em cada área de nossa vida, que possamos agir, viver de acordo com a Tua vontade, Deus, para que possamos também assim receber essa aprovação do Senhor, conforme ensina aqui a parábola do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos também pedir ao Senhor as Tuas bênçãos, a Tua graça e misericórdia sobre a nossa nação, Deus, que o Senhor esteja conosco nesse momento que estamos passando, nos fortalecendo a fé diante das dificuldades, e que o Senhor também abençoe nosso país, as autoridades, para que possam viver de maneira que agrade ao Senhor. Nós oramos a Ti, agradecidos e pedindo por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos, essa noite, meditar em um texto de grande importância da palavra de Deus, que vai falar a respeito de fidelidade e infidelidade. Antes de nós lermos o texto, propriamente dito, eu quero perguntar se, por acaso, alguma vez você já se fez a seguinte pergunta: será que vale a pena ser fiel? Há pessoas que algumas vezes em sua vida se fazem essa pergunta: será que de fato vale a pena a minha fidelidade a Deus, mesmo diante de sabendo que muitas vezes nós enfrentamos grandes desafios, grandes obstáculos para sermos fiéis a Deus, e às vezes parece que quem vive de maneira desregrada, de qualquer maneira, parece que essa pessoa prospera muito mais e nós às vezes podemos nos perguntar: será que vale a pena ser
fiel. Em alguns momentos da vida, nos momentos de dificuldade, talvez esse tipo de pensamento possa passar na nossa mente. E nós vamos ver aqui nessa ocasião, nós iremos falar sobre a fidelidade ao Senhor e também a infidelidade. Iremos falar desses dois aspectos no livro de 1 Samuel, e nós vamos ver também que tanto a fidelidade como a infidelidade vão trazer alguns tipos de consequências para nós. Então, o tema aqui da nossa mensagem nessa ocasião será fidelidade e infidelidade ao Senhor e as suas consequências. Esse será o nosso tema. Quero pedir então aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, nós iremos ler o texto a partir do verso de número 12. 1 Samuel 2, verso 12 em diante. Um texto um pouquinho longo, mas peço a atenção dos irmãos porque é importante para nós entendermos a pregação dessa noite. Diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote e, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucânia, sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu o Senhor, e voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviu a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram
honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que farás a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á, por sinal, o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar de tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que como. Então, que Deus nos ajude a entendermos aqui essa porção da sua palavra. Meus irmãos, é importante lembrarmos aqui que nessa ocasião o povo ainda vivia sob a liderança dos juízes, aquela liderança descentralizada, dividia, que governava e dirigia ali as tribos, né? E era um período marcado por infidelidade, um período que o povo constantemente pecava, se arrependia, Deus perdoava e restaurava, e depois o povo pecava novamente, e assim começava o ciclo de pecado, perdão e restauração de Deus. É importante que se diga que na ocasião o povo então havia quebrado ali os pactos da aliança que eles tinham com Deus. E Deus agora, na sua providência, Deus estava agindo nas entrelinhas da história a fim de estabelecer um novo período de liderança para a nação de Israel. Não mais o período dos juízes, mas o período agora dos reis. Mas para que isso acontecesse, para que Israel tivesse agora um período dos reis, era necessário que 2 coisas acontecessem. E é isso que nós percebemos aqui Deus fazendo na história. Primeiramente, era preciso que Deus levantasse uma nova liderança. Deus precisava levantar um novo líder, um líder de acordo com o seu coração, alguém que faria a sua vontade, né? E essa nova liderança serviria como uma liderança de transição do período dos juízes para o período dos reis. E ao mesmo tempo também era preciso que Deus afastasse, destituísse aquela liderança antiga e corrompida. Uma liderança que já não fazia o que agradava a Deus. Nós podemos ver aqui como o exemplo de Eli, o sacerdote, e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Então nós reparamos aqui Deus agindo nesse sentido. Deus levantando uma nova liderança, a partir de Samuel, uma liderança de transição, e afastando a antiga liderança corrupta, Eli e seus filhos, né, para estabelecer um novo período, o período da monarquia. Então, meus irmãos, Eli, nós podemos dizer que ele era o principal sacerdote ali no templo, ou melhor, no tabernáculo de Siló. Ele era até um homem sincero. Ele era um homem dedicado às coisas de Deus. Porém, ele cometeu algumas falhas ao longo da sua vida. Na criação de seus filhos, ele se tornou alguém fraco. Ele se tornou alguém muito tolerante, muito paciente com os erros de seus filhos, que a Bíblia cita, chamados Ofni e Finéias, né? Que vieram a se tornar mais adiante sacerdotes, porém perversos. Eles eram ministros de Deus, eles eram pessoas que lidavam com o sagrado, com o tabernáculo, mas eles eram infiéis. Eles eram escarnecedores. Eles não amavam a Deus verdadeiramente, eles eram corrompidos no serviço que prestavam a Deus. Ofni e Finéias, eles não agiram de maneira correta no desempenho do seu serviço sacerdotal. Por quê? Eles pecaram gravemente contra o Senhor, eles tratavam com grande desdém, com grande ridicularizando as ofertas, os animais que eram ali dedicados como ofertas,
eles tratavam de maneira cruel também os ofertantes, as pessoas que vinham de longe para dedicar as suas ofertas. E além disso, nós vimos aqui no texto que eles ainda seduziam, tinham relações com as mulheres que também ministravam ali junto ao tabernáculo. Então veja que Deus agora está agindo para tirar essa liderança corrompida, liderança religiosa da época ali em Siló. E ao mesmo tempo também existe aqui o relato de Samuel. Samuel, que além de ser o filho de Eucana, um levita, ele também foi criado por Eli, como um de seus filhos. Então Samuel, ele é um levita, porque é filho de Eucana, que também era um levita, e ele agora também vai se tornar um sacerdote. Por quê? Porque ele foi criado por Eli, como sendo um de seus filhos, e também o próprio Deus, conforme nós lemos, ele diz que eu vou levantar um novo sacerdote para mim, alguém que viva de acordo com a minha vontade, alguém que seja fiel. Então Samuel, portanto, ele era um levita de nascimento e ele viria se tornar um sacerdote por ter sido criado por Eli e também por escolha da parte de Deus. E nesse trecho aqui nós percebemos que, de acordo com o cântico de Ana, que nós tratamos recentemente, Deus está aqui exaltando alguns e humilhando a outros. Podemos notar o crescimento, o amadurecimento, o reconhecimento de Samuel e também, ao mesmo tempo, a vergonha, a decadência e a ruína dos filhos de Eli. Lembrando que nós tratamos recentemente 1 Samuel 2, verso 7, no Cântico de Ana, que diz: o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e ele exalta. Então, meus irmãos, aqui o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos apresentar isso. De maneira bastante clara, nós percebemos que o texto diz a grande diferença que existe entre Samuel e também os filhos de Eli. Aqui o texto vai destacar que um foi fiel, enquanto que os outros foram infiéis. E também o texto vai dizer a respeito das consequências da fidelidade de Samuel e as consequências da infidelidade de Eli juntamente com os seus filhos. Então vamos ver aqui rapidamente algumas questões sobre esse texto. Primeiramente, reparamos de maneira bastante clara que Ofni e Finéias, eles viveram de maneira infiel, enquanto que Samuel viveu de maneira fiel. O texto vai iniciar dizendo o seguinte, aí no verso de número 12. Vai iniciar dizendo o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Veja que vai falar a respeito dos pecados dos filhos de Eli. Filhos de Belial significa uma pessoa perversa, significa ímpios, pessoas que não viviam de maneira correta. É aquela expressão como alguém fala que, olha, essa pessoa não vale nada. Era como se fosse filhos de Belial, pessoas ímpias. Eles não se importavam com Deus. Os irmãos, imaginem uma coisa dessa, um sacerdote, as pessoas que eram responsáveis pelo sacrifício, os serviços religiosos, e eles não se importavam com o Senhor. Isso significa que eles não tinham consideração por Deus. Significa que eles não tinham experiência nem comunhão com o Senhor. Então, meus irmãos, os filhos de Eli foram pessoas muito perversas, sacerdotes que não honravam a Deus, ministros que, na verdade, escarneciam de Deus, escarneciam da fé das pessoas também, que ofereciam aqueles sacrifícios ao Senhor. Veja que na sequência o texto vai destacar alguns dos pecados dos filhos de Eli. Vai dizer que eles pegavam para si todo tipo de carne. Olha só no verso 13 e 14, Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, o ajudante, e estando se cozendo a carne, ele vinha com um garfo de 3 dentes na mão e enfiava ali na caldeira, na panela, no tacho ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim se fazia com todas as pessoas que iam ali a Siló prestar cultos.
Interessante que os filhos de Eli aqui, eles não ficaram satisfeitos com a porção da carne que era destinada aos sacerdotes, né? O texto lá de Deuteronômio 18, verso de número 3, diz assim, olha, quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes caberão a porção devida, a espátula, a queixada e o estômago. Então, existiam leis que regiam o tipo de carne que o sacerdote poderia comer, a carne do sacrifício. Mas eles não se importavam. Eles enfiavam o garfo, o que pegava o garfo, eles traziam para eles, tratando com desdém, com deboche, as ofertas ao Senhor. Ainda na sequência vai dizer que além desse pecado, eles também pegavam para si a parte da carne que era para ser dedicada a Deus. Veja verso número 15. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. E vai dizer, se o ofertante lhe respondia, deixa primeiro queimar a gordura, depois tomará o que quiseres. Então, ele lhe diria o seguinte, não, porém, hás de mandar agora, senão eu vou tomar força. Era o que eles falavam. Então, era, pois, muito grande o pecado daqueles moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, irmãos, a lei, na ocasião, mandava que toda a gordura do animal sacrificado fosse primeiramente queimado no altar ao Senhor. Mas os filhos de Eli, eles não respeitaram isso, que a gordura era dedicada ao Senhor. Eles falaram, não, me dá essa carne antes de assar, antes de cozer, me dá ela. E caso a pessoa se negasse, sabe o que eles faziam? Tomavam a força, usando a violência, né? Então, além desses pecados, nós vamos ver mais adiante também, eles tinham relações com as mulheres que se serviam ali no tabernáculo, né? O texto de Êxodo 38, verso 8, vai falar que era costume também algumas mulheres servirem junto à porta do tabernáculo, ali aquela tenda, né? Então eles, além de não respeitarem o tipo de carne que era para o sacerdote, além de não respeitarem a gordura que era dedicada ao Senhor, eles também tinham práticas ali de se envolverem com as mulheres que serviam ali no tabernáculo, né? Então veja, irmãos, quanta perversidade. Veja, meus irmãos, quanto desrespeito com Deus, com os serviços religiosos. E, em contrapartida, de maneira bastante destoante, o texto vai falar que Samuel servia a Deus com fidelidade. Verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, muito jovem, né? Vestido de uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Então, Ana, juntamente com Eucana, continuava vindo uma vez por ano para prestar os serviços religiosos e ali Ana trazia uma nova roupa para Samuel. E o texto diz que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda muito jovem, muito menino, né? Então aqui existe um contraste muito grande entre a infidelidade, a perversidade de Ofni e Finéias e Samuel crescendo, Samuel se desenvolvendo e ministrando perante o Senhor de maneira fiel, né? Aqui quando diz ministrando perante o Senhor, sendo ainda muito menino, se refere que Samuel, mesmo sendo uma criança ainda um menino, ele auxiliava nos serviços, nos rituais que eram feitos ali pelos levitas e sacerdotes, né? Ao contrário dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Meus irmãos, quantos ministros, né? Quantas pessoas que às vezes investidas de autoridades, hoje em dia, autoridades na igreja, de lideranças, não agem como Ofni e Finéias nos nossos dias. Quantas pessoas perversas que não vivem de maneira correta, que às vezes acabam tendo uma aparência, uma postura, uma certa eloquência, mas não têm vida de santidade. Pessoas que às vezes não conhecem a Deus e que não têm comunhão com Deus e que não honram a Deus, mas acabam assumindo uma posição de destaque,
fazendo coisas perversas no serviço de Deus, às vezes tratando as ofertas com desprezo, às vezes tratando o zelo das pessoas de maneira arrogante, às vezes tendo ganância, desrespeito pela contribuição das pessoas para a obra de Deus. E nós aprendemos aqui certamente que Deus haverá de humilhar essas pessoas que às vezes são como lobos em pele de cordeiro. Porque foi isso que Deus fez com a casa de Eli, com Ofni e Finéias, né? Um dia esses falsos ministros também serão julgados por Deus, humilhados por Deus, porque Ele humilha a todos aqueles que são soberbos. Então, meus irmãos, nós aprendemos aqui que existem consequências, né, para a fidelidade e a infidelidade. Na sequência, aqui ainda no verso 20, nós podemos perceber que ele abençoava Eucana e Ana, né? É interessante notar que aqui não há referência a Penina, né? Penina aparece anteriormente e aqui o texto não diz a bênção de Eli para Penina, né? Porque Penina já havia se exaltado e Deus havia humilhado ela, conforme nós já vimos, né? E diz assim, verso 20, Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e eles voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E diz, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, uma das funções do sacerdote da época era pronunciar palavras de bênçãos. E é isso que ele faz aqui. Ele diz, olha, que o Senhor te dê filhos dessa mulher, né? Falando para Eucana, referente a Ana, né? E então, diz aqui que o Senhor ouviu ali aquelas palavras de Eli e ela teve mais filhos, né? Diz aqui que ela teve 3 filhos e 2 filhas. E diz ainda, mais uma vez destacando, o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Samuel continuava crescendo, continuava se desenvolvendo com o coração temente a Deus. Enquanto que Ofni e Finéias estavam em queda, Samuel estava em ascensão, porque ele haveria de ser o futuro líder religioso da nação. Então, meus irmãos, quantos ensinamentos nós temos aqui? Dessa grande diferença da infidelidade de alguns e da fidelidade de outros. O ponto de número 2 que eu queria ver com os irmãos aqui nessa ocasião é que Ofni e Finéias, eles foram rejeitados, eles foram humilhados por Deus, enquanto que Samuel ele é aprovado e exaltado por Deus. Então veja, para um existe rejeição, para outro aprovação. Para um existe humilhação, para outro exaltação. Diz o texto no verso 22 que ele vai repreender os seus filhos, né? Ele vai dizer, olha, eu tenho escutado a respeito de vocês, tenho escutado e não são coisas boas, são coisas ruins, né? E ele vai perguntar, por que vocês estão agindo dessa maneira? Por que vocês estão procedendo dessa maneira? Olha, vocês não estão pecando contra homens, vocês estão pecando contra Deus, né? E vai dizer mais adiante, olha, porque se por acaso pecarem contra homens, Deus poderia interceder. Agora, pecando contra Deus, quem ajudará vocês, né? E vai dizer, eu tenho escutado que vocês têm se deitado também com as mulheres. Ele exorta aqui os seus filhos, dizendo que as ofensas deles não eram diretamente contra as pessoas, mas era primeiramente contra Deus. Cada vez que alguém peca, o maior ofendido é o próprio Deus. E é isso que Eli está dizendo, né? Porém, eles não se arrependeram, pois Deus já desejava tirar a vida deles, né? Dentro da providência de Deus, Deus já tinha o desejo de tirar a vida daqueles homens, afastar eles, para levantar uma nova liderança. Parecido com o que nós lemos na ocasião em que Deus liberta o povo da escravidão do Egito, e Deus endurece o coração de Faraó para manifestar as pragas e assim o seu nome ser glorificado. E mais uma vez o texto destaca que Samuel crescia.
O texto vai dizer que o jovem Samuel crescia, olha, vai dizer, em estatura e no favor do Senhor e também dos homens, né? Vai dizer que Samuel, ele demonstrava qualidades diferentes de Ofni e Finés. Ele crescia tanto em tamanho, em estatura, como também no reconhecimento diante de Deus e também diante das pessoas ao seu redor. Né? Então Samuel aqui, nós podemos perceber que ele é um dos primeiros indivíduos que vai anunciar a pessoa de Cristo, que prefigura a pessoa de Cristo Jesus. E aí na sequência do verso 27 em diante, nós podemos reparar que um profeta é levantado por Deus para repreender Eli, dizendo que Eli honra mais os filhos do que a Deus. E vai dizer lá no verso 29, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. E vai dizer mais adiante no verso 30, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Mais adiante, no verso 34, ele vai dizer o seguinte, ambos morrerão no mesmo dia. Eli, no mesmo dia, eu vou matar os seus 2 filhos, Ofni e Finés. E então, verso 35, sustarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Deus levanta um profeta para exortar o sacerdote Eli, porque ele estava honrando mais os filhos do que a Deus. E disse, olha, como prova disso, os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. E vai dizer, eu vou levantar alguém de acordo com o meu coração, uma nova liderança, uma liderança que vai servir de transição dos juízes para a monarquia, para o período dos reis. Meus irmãos, como aplicações aqui desse texto, nós podemos tirar algumas lições. A fidelidade e a infidelidade dos homens pode despertar tanto a aprovação como a reprovação de Deus. Eu vou repetir, tanto a fidelidade como a infidelidade dos homens pode despertar a aprovação ou a rejeição de Deus. Veja aqui, irmãos, que nesse texto existem lições de grande importância para nós. Nós podemos perceber aqui a reação de Deus, se é que assim podemos dizer, diante da fidelidade. E também a reação, o agir de Deus diante de servos infiéis. Isso serve de alerta para todos nós. Alerta, meus irmãos. Por quê? Porque existem pessoas que, infelizmente, brincam com as coisas de Deus. Existem pessoas que não tratam as coisas de Deus, não tratam a vontade de Deus com a devida seriedade, com o compromisso como deve ser tratado. Essas pessoas brincam com o pecado, brincam com coisa séria, desrespeitam aquilo que é o sagrado, não respeitam a fé de outras pessoas, roubam as ofertas de outras pessoas, fazem da igreja como uma espécie de uma empresa, como uma espécie de uma empresa que visa dar lucros, e tudo isso com interesses pessoais. Nós vemos pessoas dessa maneira nos nossos dias, pessoas que seguem o exemplo da casa de Eli. Esses são como os filhos de Eli. Esses serão rejeitados por Deus. Esses serão humilhados e envergonhados por Deus, porque Deus humilha a todos os arrogantes, a todos os soberbos, todos aqueles que se levantam contra Ele. Então veja que Deus ele age de determinada maneira diante da infidelidade, diante da crueldade de algumas pessoas que se vestem de uma religiosidade, mas que não têm verdadeiro compromisso com Deus, não amam o Senhor, como era o caso de Ofni e Finés. E em contrapartida também, existem os verdadeiros servos de Deus. Pessoas que, à semelhança de Samuel, buscam servir a Deus com fidelidade. Existem pessoas como essas,
Pessoas que têm os seus erros, que têm as suas falhas, mas que elas sinceramente se empenham em agradar a Deus. E esses são aqueles que vivem com fidelidade. Pessoas que buscam ter um coração sincero diante de Deus. São aqueles que servem ao próximo de maneira respeitosa. São aqueles que servem a Deus com temor e também com amor por quem Deus é e por aquilo que Ele faz. Esses são pessoas que já se assemelham ao jovem Samuel. Estes serão aprovados por Deus e serão exaltados também por Deus, porque Deus exalta a todos os humildes. Meus irmãos, sejamos sinceros, né? Será que nós temos sido fiéis a Deus em todas as coisas? Ao ler esse texto, eu fiquei pensando sobre isso. Nós precisamos evidenciar fidelidade. É lógico que o exemplo aqui de Ofni e Finéias é um exemplo bastante radical, né? São pessoas extremamente perversas, filhos de Belial mesmo, né? Cruéis. Mas muitas vezes, talvez você não está evidenciando a fidelidade como deve ser. Então nós precisamos dedicar, meus irmãos, a nossa vida a Deus. Não simplesmente de palavras, não como quem diz, olha, eu já sou membro da igreja, eu já sou crente, não. Com sinceridade, dedicar a sua vida a Deus. Procure trabalhar na obra do Senhor com dedicação. Nada por obrigação, mas com alegria. De maneira espontânea, como fazia ali Samuel. Ame a Deus e procure fazer todas as coisas para que Deus seja honrado na sua vida, para que Deus seja glorificado e conhecido através do seu viver, suas palavras, suas ações. Procure gastar tempo procurando estreitar o relacionamento com Deus, lendo as Escrituras, meditando no texto, né? Orando ao Senhor, conversando com Ele. Aqui um parênteses, irmãos, nesses tempos que nós estamos vivendo, nós não estamos nos reunindo presencialmente, né? E é muito importante que os irmãos entendam a responsabilidade de cada um em continuar mantendo a fidelidade a Deus. Porque, irmãos, a tendência talvez seja você relaxar. Há muitas pessoas por aí que acham que estão de férias de Deus. E é sua responsabilidade, minha responsabilidade, continuarmos mantendo a fidelidade a Deus. Porque aqueles que são fiéis serão aprovados e serão exaltados por Deus. Então, não desanime da perseverança na fé. Faça a sua vida devocional. Ouça as pregações, ouça os estudos que nós disponibilizamos. É preciso que você tenha mais cuidado ainda para manter a vida de fidelidade ao Senhor. Meus irmãos, se nos dedicarmos a Deus com sinceridade, uma vida sincera que ama o Senhor, Ele vai aprovar as nossas vidas. E Ele poderá nos colocar em posições de destaque para nós podermos honrar mais ainda o seu nome. Essa porção da palavra nos faz lembrar o texto de 2 Timóteo 2, verso 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja, que sabe lidar bem com a palavra da verdade. Então, meus irmãos, veja que, observem aqui, conforme nós aprendemos nesse texto, que Deus, Ele age na história de maneira providencial. E que Deus também age aqui de maneira a escolher, aprovar aqueles que são fiéis e reprovar aqueles que são infiéis. Tanto a fidelidade como a infidelidade têm consequências. É importante que você entenda essa verdade. Deus, aqui o justo juiz, mais uma vez age de maneira soberana, fazendo cumprir a sua vontade na história da humanidade. Por quê? Porque Deus, o justo juiz, aprovou e exaltou Samuel. Por quê? Porque Samuel
escolheu a fidelidade a Deus. E assim Deus o aprovou. E também Deus reprovou e humilhou os filhos de Eli, porque eles foram pelo caminho daquilo que é perverso, foram pelo caminho daquilo que era infidelidade a Deus. E ao agir dessa maneira, Deus, na sua soberania, usa os acontecimentos da história para levantar uma nova liderança fiel a ele para o período da monarquia e rejeitar a antiga liderança corrompida, corrupta, que estava diante do Senhor. Então, meus irmãos, ao agir dessa maneira, Deus, na sua providência, preparou o caminho para a mudança do sistema de governo da nação de Israel, do período de juízes para o período dos reis. Assim sendo, irmãos, nós aprendemos, eu quero que os irmãos gravem essa lição, que a fidelidade a Deus traz aprovação e exaltação, enquanto que a infidelidade vai trazer reprovação, vergonha e humilhação. A minha oração é que nós, como igreja, sejamos achados fiéis ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas. E sigamos aqui o exemplo do jovem Samuel, que agradou ao Senhor em todas as coisas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos assim, dessa maneira. Meus irmãos, nós finalizamos assim então esse momento de pregação da palavra de Deus. Quero pedir aos irmãos que meditem nessa palavra, que se esforcem para viver em obediência, porque essa é a vontade de Deus. E nós seguimos também, continuando transmitindo os nossos estudos de quarta-feira, que estamos tratando sobre o breve catecismo, domingo pela manhã também, sobre as parábolas do reino de Deus, e também, nessas ocasiões, domingo à noite, as pregações que estamos fazendo no livro de 1 Samuel. Que Deus abençoe a todos, espero que Deus tenha falado com os irmãos e uma ótima semana a todos. Que Deus os abençoe, irmãos.